pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu venho aqui mais uma vez gravar um vídeo a respeito de estudarmos um pouco da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando no livro de Lucas, no capítulo de número 7. O título é O Filho da Viúva de Naim. Então eu gostaria que você me acompanhasse nesta leitura. Você que tem uma Bíblia, eu sempre falo, nos acompanhe nesta leitura. Capítulo 7 do livro de Lucas e os versículos de 11 ao 17. Amém? Leamos. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aqui nós temos esse texto bíblico que vai falar sobre a morte de um jovem, uma morte, digamos assim, prematura. E observamos aqui também a ressurreição deste jovem. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, vamos passear um pouco por esta leitura e por este texto bíblico. Aqui no versículo de número 11, que diz: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Aqui vai falar sobre duas multidões. Uma multidão que saía da cidade, e a segunda multidão que entrava na cidade por nome de Naim. Observe que no meio dessa multidão que Jesus vinha à frente, havia alguns grupos. O primeiro grupo vai falar sobre os 12 discípulos, e com ele ia muito dos seus discípulos. E o segundo grupo e uma grande multidão. Observe também que o primeiro grupo era os 12, o segundo grupo, muito dos seus discípulos, e o terceiro grupo, grande multidão. Então, veja que não ia pouca gente ali. A multidão que entrava na cidade era uma multidão que trazia a vida. Já a multidão que saía da cidade era a multidão que conduzia
à morte. Ou seja, conduziu um rapaz que tinha morrido. E essas duas multidões, ela tinha duas formas de viver. Uma com a morte e a segunda com a vida. Então observe bem, a multidão que seguia Jesus era uma multidão que tinha vida. Já a multidão que seguia esta senhora era uma multidão que conduzia à morte, ou seja, porque tinha alguém ali que estava morto. E aí, observando aqui o perfil da multidão que seguia a morte. O que havia nesta multidão? Tristeza, havia choro, havia dor, havia agonia. Ninguém sorria, ninguém jubilava, porque em um velório não tem como a pessoa sorrir, não tem como a pessoa gargalhar, não tem como a pessoa jubilar. Então, o que acontece? Havia tristeza, havia dor, havia agonia. Mas quando nós passamos para observar que a segunda multidão que entrava pela porta da cidade era o oposto da primeira. Por quê? Porque o seu líder era o que trazia a vida. Observe que nessa multidão havia alegria, gozo, júbilo, porque o dono da vida estava à frente deles, ou seja, Jesus. Então veja que no versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Veja que todos nós temos um dia de provação. Todos nós gostaríamos de não passar por este dia. Por quê? Observe que qual era o motivo daquela multidão que ia com aquela senhora? O motivo era a morte. Então observamos aqui que esta senhora, ela teve, digamos assim, na sua vida, 2 dias de provações, porém diferente um do outro. O primeiro foi quando o seu esposo faleceu, porque a Bíblia diz que ela era viúva. Ora, ela sendo viúva, certamente ela teve um esposo e faleceu. Agora vamos conjecturar um pouco. Imagine aqui que ela traçou muitos planos quando seu marido estava vivo. Certamente ela fez muitos planos, ela fez muitos projetos, ela teve muitas ideias e o que acontece? Um certo dia, ela deve ter sentado juntamente com o seu esposo ao lado dele e ter dito, olha, nós pretendemos dar uma vida melhor para o nosso filho, nós pretendemos dar uma sustentação para o nosso filho, para no futuro ele venha ter uma vida melhor, ele venha saber se conduzir diante das dificuldades que surgir no seu caminho.
E certamente ela tinha esse projeto para com o seu filho. E aí um dia ela acorda pela manhã, como fazia todos os dias, e colocou o café sobre a mesa, esperou seu esposo levantar e de repente ela chama ele, não sei, talvez ela falou, amor, levanta, venha tomar seu café, e não houve nenhuma voz. E ela chama pela segunda vez e também não houve nada. E chama pela terceira vez e quando ela não ouve nenhum som de voz, o que acontece? Ela vai até o quarto e quando chega lá ela depara com uma situação que ela gostaria de não ter acontecido. Sacode seu esposo, chamando-o, e ele está lá inerte, morto. Imagine, meus amigos e irmãos, que ela cai em desespero e ela pensa, nossa, todos os meus planos, todos os meus projetos, tudo que eu tracei para dar um futuro melhor para o nosso filho, agora meus sonhos foram por água abaixo. E não restava mais nada para aquela mulher, a não ser enterrar o seu esposo juntamente com todos os seus sonhos, todas as suas ideias. E ela foi para o cemitério e enterrou o seu esposo. E junto com ele, todos os seus sonhos. Mas aí surge uma esperança. O seu filho nasce, ou melhor, o seu filho vai crescendo e ela agora coloca todas as suas ideias, todos os seus planos sobre seu filho. E certamente ela disse, olha meu filho, tudo que eu conversei com seu pai, ele concordou, mas agora nós não temos ele conosco. Então o que acontece? Tudo que eu tracei junto com ele, eu quero falar para você. Nós traçamos planos, tivemos ideias sobre dar uma boa vida para você, mas agora eu sei que tem uma certa dificuldade. Então, mas mesmo assim eu vou lutar para que eu possa realizar tudo aquilo que eu planejei junto com seu pai. Mas ela não sabia que uma surpresa terrível estava perto de acontecer. Observe aqui que no versículo de número 12 vai dizer que a multidão estava junto de uma senhora que o seu filho tinha morrido. Exatamente desse filho aqui que nós estamos falando. Observe que quando Jesus entra na cidade, o seu olhar foca exatamente na mãe daquele jovem. É interessante que Jesus não conhecia, nunca tinha visto aquela mulher. E aquela mulher não conhecia Jesus. Mas Jesus se direcionou diretamente para ela e disse uma palavra, duas. A Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão, versículo 13, por ela e disse-lhe, não chores. Parece até uma incoerência da parte de Cristo.
Como pode alguém chegar em um velório e dizer para a mãe do morto: não chores? Mas não foi incoerência da parte de Cristo. Sabe por quê? Porque a única pessoa que estava sentindo dor, que estava sentindo tristeza, que estava chorando de verdade, era aquela senhora, porque era o seu filho. Observe que naquela época as pessoas eram pagas para chorar nos velórios. Eram pagas para prantear. Então Jesus se direcionou exatamente para a pessoa que realmente estava chorando de verdade e sentindo dor. Veja que ele fala para ela: não chores. E chegando se tocou o esquife. Veja que suas amigas e amigos tinham compaixão daquela mulher. Observe que, mas depois que enterrasse aquele jovem, que voltasse para casa, cada um ia se dispersar e ia ir para seus lares. E aquela senhora voltaria para a sua casa, cheia de tristeza, cheia de amargura. Por quê? Porque o seu segundo sonho foi enterrado. O seu primeiro sonho, seu esposo. Agora o seu segundo, que é o filho, também ia ser enterrado. Observe bem, observando aqui na palavra de Deus, eu pude observar o seguinte: ela certamente dizia: estou indo para o cemitério enterrar o meu segundo sonho. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos estavam sobre o meu filho. Agora eu não tenho mais com quem dialogar. E como que meus projetos e meus planos vai ser concretizados? Então, meus amigos e meus irmãos, esta mulher estava passando uma grande dificuldade, uma tristeza enorme no seu coração. Mas o realizador de sonhos chegou, Jesus Cristo. Observe bem que na multidão de Jesus havia pessoas que desejou falar e falou. Havia pessoas que desejou ouvir e ouviu. Havia pessoas que tinham morrido e ressuscitou. Então, pessoas que sonhou e teve os seus sonhos realizados. Então, essa mulher teve a feliz oportunidade de Jesus ter entrado exatamente naquele dia para realizar o sonho daquela mulher. Observe bem que diz que ele tocou o esquife. O esquife não era propriamente um caixão, era uma padiola, ou seja, como se fosse uma rede com 2 pedaços de madeira em cada lado e 4 homens o carregavam. Então, quando ele tocou o esquife, ou tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Ou seja, Jesus deu um sinal ali para que eles parassem. E eles parou. Observe bem que quando eles parou,
Aí foi onde aconteceu o milagre na vida deste jovem. Observe bem que nos cemitérios existem muitas frases, né? Muitos sonhos foram sepultados, muitos projetos inacabados, porque a pessoa que sonhou não conseguiu realizar, morreram. Observe bem que uma inscrição interessante para o túmulo de um cristão seria: acabei a carreira e guardei a fé. Não é muito alegre ver isso porque está no cemitério. Mas observe bem que quando nós observamos aqui na palavra de Deus, quando Jesus manda aqueles homens parar, no versículo de número 14, e disse ele: jovem, eu te digo, levanta-te. E o 15 diz: e o defunto assentou-se e começou a falar. Aí Jesus foi e entregou a sua mãe. Porque começou a falar, uma evidência de que realmente aconteceu a ressurreição deste jovem. 2 pontos que chamam a atenção. Primeiro, ele se assentou, e segundo, começou a falar. Então aquela mulher, a sua alma se revigorou, o seu espírito reviveu. Imagine a alegria desta senhora agora de ter em seus braços novamente o seu filho. Observe que nós precisamos acreditar nos nossos sonhos e deixar Jesus fazer o resto. Veja que quando este rapaz se levantou e começou a falar, no versículo 16 fala: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Que maravilha, né? Então observe bem que a tristeza daquela senhora acabou, se dissipou. Por quê? Porque assim que Jesus ressuscitou o seu filho, observe bem que as esperanças dela se renovou. A alegria dela retornou. Ela não estava mais chorando de tristeza, mas sim de alegria. Por isso que Jesus diz para ela: não chores, falou anteriormente, já dizendo assim: olha, mulher, esse choro, ele vai mudar. Esse choro de tristeza, ele vai mudar para um choro de alegria. E agora é como se eu estivesse lá e observando aquela mulher abraçada com seu filho, dizendo: oh, meu filho, você voltou. Imagine a alegria daquela mulher. Imagine a alegria que ela estava sentindo naquele momento. E aquelas pessoas que estavam chorando, porque eram pagas para chorar. Imagine a situação que eles não ficaram. Eu, lendo a Bíblia, eu nunca pude ver Jesus indo a um velório e voltando e deixando a pessoa morta. Em todos os velórios que Jesus foi, a morte teve que sair para dar lugar à vida. Então observe bem, o dono da vida, quando chega, a morte tem que sair. Onde Jesus chega, a tristeza tem que dar lugar à alegria. Onde Jesus chega,
a luz dissipa as trevas. Trevas não pode ficar onde Jesus chega, porque ele é o Pai das luzes. Observe bem que o encontro dessas duas multidões, o choque, olha só o choque dessas duas multidões, quando se encontra. Primeiro Jesus consola aquela mulher, dizendo não chore. Depois Jesus toca com poder naquele esquife, porque quando ele toca, ressuscita aquele moço. Mas vamos em frente e observamos uma coisa. Jesus desfez todos os enterros, todos, pode observar, que assistiu. Mas aqui eu quero concluir dizendo uma coisa. Ainda tinha um personagem, existia um personagem ainda, que eu não falei nele, e agora no fim da mensagem, nesses 4 a 5 minutos que irei encerrar, tem um outro personagem aqui, o coveiro. O moço que estava esperando lá no cemitério para enterrar aquele jovem. Observe bem que quando anunciou que tinha mais um defunto para ser enterrado, certamente o coveiro se direcionou ao cemitério e cavou a cova e está esperando o defunto chegar. Claro, é normal, mas observe bem que esse era um defunto especial. Aquele coveiro jamais iria enterrar esse rapaz. Observe bem que, observando aqui na palavra do Senhor, que quando Jesus realiza o milagre da ressurreição, frustrou os planos do coveiro. Ele ficou esperando 1 hora, sei lá, 2 horas, 3 horas, sei lá, o dia inteiro esperando. E certamente ele se preocupou e se indagou. E esse defunto que nunca chega, já se passaram tantas horas e esse defunto não aparece. Esperando que mais um sonho desta mulher fosse enterrado. Repito, mas o realizador de sonhos, Jesus, frustrou mais um plano. Observe bem que, trazendo aqui no sentido espiritual, quantos coveiros espiritual não existem? Quantas pessoas que ficam em nosso meio, permanecem em nosso meio como coveiros espirituais, nos dá uma palavra de desânimo, querem que nós enterramos os nossos sonhos, e muitos até tentam enterrar os nossos sonhos, mas nenhuma cova é capaz de enterrar, de suportar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos são maiores do que as covas, são maiores do que os buracos que foram abertos para colocá-los lá. Porque quando vem de Deus, Satanás não consegue frustrar, e nenhum ser humano consegue frustrar os planos de Deus na nossa vida. Aí, quando o milagre acontece, o povo glorifica a Deus, glorifica ao Senhor, porque Jesus veio
realizou o milagre da ressurreição, trouxe alegria para aquela senhora, trouxe alegria para aquela cidade. E o povo pôde ver que ali realmente tinha um profeta. Veja que no versículo 16 diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus está atento a tudo e a todos. E não importa a circunstância, Deus está pronto para operar tanto o querer como o efetuar. E o último versículo diz assim: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, meus amigos e amados irmãos, observe bem que Deus, ele não atrasa, ele vem na hora certa. E a mulher pôde então constatar que Jesus é aquele que realiza os sonhos. E observe bem que o coveiro ficou esperando por muitas horas, mas não conseguiu enterrar os sonhos daquela senhora que era o seu filho. Certamente ele deve ter enterrado o primeiro, que era o seu esposo, mas o segundo ele não conseguiu, porque Jesus entrou com providência. Porque Jesus sabia que aquela senhora ia ter muita dificuldade na sua vida de estar separada do seu filho. Certamente a sua vida seria mais difícil. Certamente ela ia ter muitas tristezas, mas Jesus chegou na hora exata e ressuscitando aquele menino e trazendo alegria de volta para aquele lar. E esta é a minha mensagem nesta noite. Que Deus possa estar assim abençoando as vossas vidas. E lembremos-nos de uma coisa: Jesus ainda ressuscita sonhos nos nossos dias. Que Deus os abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém.